Pastora Marta pregou no domingo passado sobre tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. E hoje nós queremos pregar sobre o tema Você não é um acidente. Isaías 44, vamos ler o verso 2 e o verso 24. E em Jeremias vamos ler o verso 5. Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias 44, 2, Isaías 44, 2, obrigado, diz assim: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Não tem nada a ver o 3, irmão, mas só para profetizar na sua vida eu vou ler. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Verso 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Vamos orar. Senhor, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, pelo privilégio de Te adorar, pela Tua presença aqui entre nós, porque o Teu Espírito já tem ministrado aos nossos corações. Obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra, Senhor, essa palavra santa e poderosa. Poderosa para curar, poderosa para libertar, para santificar. Esta palavra que é como um martelo que esmiuça a penha. Esta palavra que é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que a Tua palavra poderosa, Senhor, encontre lugar em nossas vidas, encontre terra fértil em nossos corações, e pelo poder do Teu Espírito nos transforme, Senhor, a imagem do Teu Filho Jesus, e nos leve para mais perto de Ti, Senhor. Fala conosco. Por meio da Tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus, revela-nos a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Mais uma vez nessa noite nós te pedimos. Amém. Amém. Quero me ater com você mais no verso 5 do capítulo 1 de Jeremias. Eu vou destrinchando esse versículo e a gente vai tirando algumas lições para nós. Se você tiver como anotar, anote. Abra aí o Notes ou qualquer aplicativo semelhante do teu celular. Anota aí. Dia de hoje, pastor Sérgio pregando, você não é um acidente. Isaías 44, 2 e 24, Jeremias 1, 5. E aquilo que Deus for tocando no seu coração, aqueles toques especiais do Espírito Santo, você vai escrevendo aí. Eu quero chamar a atenção, quero pegar essa frase aqui, antes que eu te formasse no ventre. E nessa frase eu quero destacar a palavra antes. Antes que eu te formasse no ventre. Quando que é isso? Quando que é isso, né? Antes que eu te formasse no ventre. Que período é esse da minha vida, ou da sua vida? Ou da vida de alguém? Que momento é esse?
antes que eu te formasse no ventre. Que Deus é esse que pode dizer isso para mim e para você? Antes, veja, fica claro na Escritura que você não veio a este mundo por obra do acaso. Você não veio a este mundo por algum acontecimento aleatório do universo. E aí você apareceu sem sentido algum, sem razão alguma. Mas antes que você fosse formado no ventre, diz a Escritura, você não veio a este mundo por causa de um encontro casual entre um homem e uma mulher. Diga-se de passagem, tem que ser entre um homem e uma mulher, senão não vem ninguém a este mundo, viu? Se for entre um homem e outro homem, ou entre uma mulher e outra mulher, não vem ninguém. Se quiser gerar vida, tem que ser um homem e uma mulher. Infelizmente, nessa geração, a gente precisa explicar o óbvio, né? Você não é fruto de uma transa descomprometida. Um casal na night, de repente se conhecem por uma razão, vão para algum lugar, fazem sexo, nunca mais se veem, e aí nasceu alguém. Esse alguém que nasceu não é obra desse acaso, porque existe um antes. O fato bíblico é que Deus já te conhecia antes que você fosse gerado no ventre. Deus já te conhecia antes que dois gametas se encontrassem no ventre de uma mulher. Deus já conhecia, é o fato bíblico, é o que esse antes quer dizer. As pessoas perguntam, quando é que a vida começa? É na fecundação? Quando o espermatozoide encontra o óvulo? É na primeira semana? É na segunda semana? É na terceira semana? Essa discussão ridícula, para de alguma forma querer alicerçar a legalização do aborto. Quando é que a vida começa? Com duas? Com três? Eu te digo, a vida começa em Deus, porque foi antes. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. O que é isso, minha gente? Minha vida começa em Deus. Declare aí: minha vida começa em Deus. Sua vida começa em Deus. Ele projetou você. Ele pensou em você. Ele sonhou com você antes que te formasse no ventre da sua mãe. O primeiro lugar onde você existiu foi, fazendo aqui um antropomorfismo, foi no coração de Deus. Antropomorfismo quer dizer atribuir coisas humanas a Deus, né? Quando a Bíblia fala o braço de Deus, né? O coração de Deus, né? Porque Deus não tem um corpo assim igual ao nosso. A Bíblia fala que Deus é Espírito. Então, quando a gente fala o coração de Deus, a gente está atribuindo uma coisa humana a Deus para ficar mais fácil da gente entender. Isso se chama antropomorfismo. Então, o primeiro lugar onde você existiu, irmão, foi no coração de Deus. Eu moro numa casa que já está precisando de uma boa reforma. Já tem uns 8 anos que a gente mora lá. Olha a Nete balançando a cabeça aí. Quando nós compramos aquela casa, amados, nós compramos a contragosto da minha amada esposa. Ela, como uma mulher de Deus, uma mulher submissa que é, acreditando na visão que Deus tinha dado a seu marido, ela autorizou eu comprar uma casa que ela não queria que eu comprasse. Eu levei, a gente estava procurando uma casa, eu levei ela lá para ver, olha, eu achei uma casa que eu acho que ela pode ser a casa que a gente quer. Hoje ela não é, mas ela pode ser, porque a gente já tinha visitado muitas casas, irmão, e nenhuma era uma coisa esquisita de achar a casa que a gente queria.
Quando eu olhei para aquela casa assim, caindo aos pedaços, mas quando eu entrei dentro dela assim, eu imaginei, se fizer isso, se fizer aquilo, eu vi a casa. Eu vi a casa depois. Mas quando eu levei a Lianete lá, ela só conseguiu ver a casa que estava lá, irmão. Ela falou, eu não quero morar aqui não. Não quero essa casa de jeito nenhum. Eu falei, eu quero, mas eu só vou comprar se você disser que está comigo nessa. Eu quero comprar essa casa. Eu quero muito, mas eu não vou comprar contra gosto. Ela falou, não, tudo bem, se você quer. E aí, irmão, até a casa começar a criar forma, demorou. Ela não gostava. Eu chamei ela para a gente ir comprar os revestimentos, e ela foi com um bico desse tamanho. Escolher as coisas, porque ela não via o que estava. Ela não via o que estava. Aquela casa onde a gente mora hoje, que depois que ela viu, mudou, o bico mudou para um lindo sorriso. Quando começou a colocar as coisas, que ela viu a casa tomando forma, agora sim. Primeiro aquela casa existiu aqui e aqui. Depois ela existiu para a Lianete ver e para outras pessoas verem. O primeiro lugar onde você existiu foi na mente e no coração de Deus. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, antes de qualquer outro acontecimento, Deus já conhecia você. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Antes de ser, se é que você foi planejado pelo seu pai, pela sua mãe, antes disso, antes você é um projeto de Deus. Se você não foi planejado pelo seu pai, pela sua mãe, você foi planejado por Deus. Rick Warren escreve, embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ei! Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Você não é um erro. Você não é um erro. Você é um projeto de Deus e Deus jamais comete erros. Ele sonhou com você. Gilberto pregou aqui na sexta-feira sobre um juiz de Israel chamado Jefté. Está lá no capítulo 11 do livro dos Juízes. No versículo 1 fala que Jefté era um homem valente e valoroso. Porém era filho de uma prostituta. Então o pai de Jefté resolveu pagar uma mulher para ter relações sexuais. E essa mulher engravidou. Naquela época devia ser muito mais fácil, né? Isso acontecer, porque os métodos contraceptivos naquela época eram complicados, né? Na verdade, eu acho que só existia um. Provavelmente o coito interrompido, né, que a Bíblia cita. É o único método contraceptivo citado na Bíblia, o coito interrompido. E Deus não se agradou, mas Deus não se agradou não por causa do controle de natalidade necessariamente. Se você interpretar o texto, Deus não se agradou porque o irmão estava em desobediência a Deus e ele interrompia o coito para não suscitar descendência a seu irmão. E na lei de Israel, o irmão deveria suscitar descendência a seu irmão. Então ele não quis fazer isso, então Deus se desagradou do que ele fazia. Então não necessariamente, não estou dizendo que é nem que não é.
Deus ali se desagradou do controle de natalidade, do coito interrompido, mas da atitude do cidadão em desobedecer à lei que dizia que ele deveria suscitar descendência a seu irmão. Fecha parênteses. Então o pai de Jefité engravidou a prostituta, mas assumiu o filho, né? Levou o filho, mas ele se casou com a outra mulher. E quando essa mulher gerou filhos, ela e seus filhos não quiseram que o Jefité dividisse a herança junto com eles. Houve uma perseguição ao Jefité dentro de casa. Não, você é um filho bastardo, é um filho da prostituta e você não pode herdar junto com a gente. Implicaram tanto com o Jefité que mandaram ele embora. O pai de Jefité, irmão, suspeito que ele era um frouxo. Suspeito que ele era um homem fraco. Primeiro, porque eu suspeito, novamente digo eu, não o Senhor. Primeiro, que ele procurou uma prostituta, né? Número 1. Segundo, porque ele deixou a mulher dele expulsar de casa o filho dele. Se ele fosse macho mesmo, ele falou, não, o filho é meu, ele é meu primogênito, ele vai herdar sim, e ninguém vai colocar ele para fora. Tem que aprender a respeitar o filho que eu tenho. Eu já tinha o filho antes de você. E diga-se de passagem, pai que não assume filho é fraco de caráter. Né? Fazer filho, irmão, qualquer um faz. Papai sempre disse isso. A diferença entre um homem e um macho. Macho, um cachorro um cavalo qualquer bicho é macho. Agora, homem é diferente. O papel de macho, qualquer animal pode fazer. Agora, o papel de homem, o cavalo não pode, o cachorro não pode. Então, não se rebaixe a tão somente o papel de macho. Seja homem para assumir as coisas que você faz. Fez um filho, assuma seu filho. Fez um filho, o mínimo que você tem que fazer é acompanhá-lo, fazer aquelas visitas, estar junto dele, trazer a provisão, sem essa desculpa furada de que não tem renda, não vou pagar pensão. Isso aí não é papel de homem, muito mais de homem cristão. Fecha o parênteses de novo. Jefité foi embora. Mas aí houve uma guerra, e para variar, nenhum dos irmãos de Jefité era homem suficiente para liderar o povo para uma batalha. Quem que o pessoal foi procurar? O Jefité. E Jefité voltou como líder. Então, ainda que o nascimento de Jefité, ainda que o encontro de Jefité, do pai de Jefité com aquela prostituta tenha gerado Jefité, que não tenha sido um filho desejado, o projeto de Deus na vida de Jefité se cumpriu. Permita que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, ainda que lá no início a sua história não tenha sido como você desejou, como seu pai desejou, sua mãe desejou. Deus projetou você. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não deixe que essas coisas roubem o que Deus planejou para você. Você é um projeto de Deus. Deus é seu Criador. Deus é seu Pai primeiro. Deus é a sua fonte de amor fundamental. A sua fonte de amor primeira é Deus. Jesus Cristo nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estais no céu. E isso não é gíria de cristão. Tantas pessoas fazem essa oração sem pensar no poder tão somente dessa primeira frase. Pai nosso que estais no céu. Deus é Pai, Deus é seu Pai primeiro, Ele que te gerou, Ele que te projetou, e Ele não comete erros. Deus te criou para que você seja filho dEle. E enquanto você insistir em viver distante dessa paternidade celestial, sua vida não fará sentido. Reconheça o seu Pai celestial. Ele te criou para que você seja filho dele. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve
Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele quem? Em Cristo, quando, antes da fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Você é filho, você é filha, amado, amada de Deus. Projeto de Deus, antes que eu te formasse no ventre. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ponto 2. Antes que eu, agora eu quero destacar esse pronomezinho aí. Eu, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Isso é Deus falando. Quem te formou no ventre da sua mãe foi a mão de Deus. Olha o que Deus está falando. Antes que eu te formasse no ventre. A sua formação no ventre também não foi obra do acaso. O seu desenvolvimento no ventre não foi obra do acaso. Olha o que descreve o salmista no Salmo 139, versos 13 a 16. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, você acompanha na sua Bíblia. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Fala aí para você, fala aí. Eu sou maravilhoso. Fala aí, eu sou maravilhosa, fala. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Eu sou maravilhoso, eu sou uma obra maravilhosa de Deus. Você é uma obra maravilhosa de Deus. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Quase desceu pelo lugar errado. Eu fico imaginando como se fosse um trabalho de escultura, ou um trabalho de costura, que acontece dentro do útero materno. E eu fico imaginando as mãos de Deus fazendo isso. As mãos de Deus tecendo. As mãos de Deus criando, formando no ventre materno a criança. Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio de estudar embriologia. É um privilégio, mas irmão, passar naquele trem não era brincadeira não. Mas embriologia é um negócio maravilhoso. Porque você pensar que dois gametas se encontram, o óvulo e o espermatozoide. Pã. E aí o espermatozoide entra dentro do óvulo, e aí eles se tornam uma célula. Uma célula.
Uma célula. E aí essa célula começa um processo chamado mitose. E ela vai se dividindo e vira 2. Depois vira 4. Depois vira 8. Depois vira 16. E aí tem os nomes, vira uma mórula. Depois uma blástula. E é aquele amontoado de células iguais. Uma almôndega. Uma microscópica almôndega na parede do útero de células iguais. E aí, sabe-se lá por que cargas d'água. Alguém aperta um botão. E essas células começam um processo chamado diferenciação. Células idênticas começam, sei lá por que, a se transformar em células especializadas. Então aquelas células começam a se transformar em células ósseas, em células de gordura, em células especializadas para fazer o que o pâncreas faz, em células que vão constituir o fígado, em células nervosas, em neurônios, e aquela célula se diferencia em uma célula que vai virar um dente. Amado, quem é que controla isso, amado? Quem é que tece isso lá dentro do ventre? Isso é coisa do Altíssimo, meus irmãos. Vai para lá com essa conversa de caos, meu irmão. Meu irmão, não tem como dizer que cada criança gerada não é um milagre. É um processo maravilhoso. O que o salmista está descrevendo aqui, irmão, é um processo maravilhoso, miraculoso que acontece dentro de cada ventre. E aí vira você. Com esses olhos lindos que você tem. Essa careca brilhante, charmosa. Cada um de nós, amados. Olha quantos nós somos aqui. Ninguém é igual. Todos lindos. Todas lindas, filhos e filhas amadas do Pai. Mas nenhum de nós é igual. Deus projetou a cada um de nós com detalhes. Você é uma obra maravilhosa de Deus. Foi Deus quem formou você. Foi Deus quem teceu você no ventre. Você é exatamente como Deus quis que você fosse. E é perfeito aos olhos dele. Deus colocou em você intencionalmente tudo que era necessário para que o propósito dele se cumprisse na sua vida. Seu perfil, sua personalidade, seu temperamento, sua constituição física, tudo para que o nome dele fosse glorificado na sua vida. Fique de pé. Em nome de Jesus. Estou animado. Escute seu braço aí. Respira fundo. Dê um abraço em você assim, ó. Carinhoso em você. Carinhoso em você. Dê um abraço carinhoso em você. Diga seu nome. Fala assim, eu te amo. Fala aí. Sérgio, eu te amo. Você é lindo. Fala aí que você é lindo. Fala. Fala aí seu nome. Você é lindo. Você é lindo. Você é obra maravilhosa de Deus. Fala aí para você. Você é perfeito. Diga para você aí. Com sinceridade. Você é perfeito. Você é amado de Deus. Glória dele. Se ame, se aceite. Não rejeite nada em você. Não rejeite seu cabelo ou a ausência dele. Não rejeite seu nariz.
Não rejeite seu dedinho curvado, seu nariz grande ou pequeno ou achatado. Não rejeite nada em você. Você é maravilhoso. Você é maravilhosa de Deus. Não rejeite seu sexo. Deus te fez assim. Deus te projetou homem. Aceite a sua masculinidade. Abrace a sua masculinidade. Deus te fez mulher feminina. Abrace a sua feminilidade. Se aceite, se ame, mulher. Se ame, homem, como Deus te fez. Você é obra maravilhosa do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Não rejeite aquilo que Deus projetou com tanto amor e carinho. Fuja da comparação. Pare de se comparar com fulano ou com beltrano. Por que eu não tenho os olhos de fulana? Por que eu não tenho o bíceps de beltrano? Por que eu não tenho os dons de ciclano? Por que eu não tenho as habilidades? Irmão, seja você mesmo. Fuja da comparação. Ame-se a si mesmo assim como Deus te fez. Pare de desejar as habilidades alheias. Valorize as suas. Valorize quem você é. Deus te fez para você ser você. Deus não fez você para você ser beltrano, para você ser fulano. Senão Ele não tinha feito fulano e nem tinha feito você. Às vezes nós perdemos a nossa identidade, querendo imitar a outros, querendo ser como outros, querendo a vida dos outros, nos enganando com a grama do outro que sempre parece mais verde. Você não conhece as batalhas do outro, você não conhece as batalhas interiores, as batalhas emocionais, psicológicas, familiares, você não sabe. Você só está vendo o Instagram dele, você só está vendo o Facebook dela. Aquilo ali é pura maquiagem, mas aquilo não é o mundo real. Se você ficar desejando ser o outro, quem vai querer ser você? Glorifique a Deus com aquilo que Ele te deu. Isaías 45, verso 9 diz assim: ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Para de brigar com Deus. Ele não erra. Veja, o que eu estou dizendo aqui não é uma questão de conformismo. Eu lembro de um livro na estante do meu pai, desde muito pequeno. E até hoje esse livro é citado aí. Temperamentos controlados pelo Espírito. Controlados, pai? Deus não comete erros. Ele não errou com você. Mas tem alguns ajustes que a gente precisa fazer mesmo, né? Se você é muito estourado, não, Deus me fez assim, então quem quiser que aguente. Não é isso que eu estou dizendo aqui não, irmão. Mas Deus não te fez estourado, mas Ele te fez corajoso. Ele te fez com um espírito de comando dentro de você. Por quê? Porque Ele tem um projeto de liderança, talvez na sua vida. Ele quer te levantar para uma posição de governo. Mas isso não quer dizer que você vai ser um líder que vai destruir as pessoas com a sua palavra, quando você for confrontar as pessoas em amor. E o pastor Walter já várias vezes aqui compartilhou o testemunho dele, quando ele disse: não dá para eu ser pastor com esse temperamento descontrolado que eu tenho. Então Deus te deu um temperamento para você aprender a submeter ao Espírito Santo. Mas Ele te deu o temperamento certo. Não queira o temperamento do outro. Deus te fez com esse temperamento para o projeto que Ele tem para você. Deus te conheceu antes mesmo que te formasse no ventre da sua mãe. Ele te moldou em perfeito alinhamento com os propósitos dEle. Se ame. Se ame. Meu irmão, preste atenção, não estou falando aqui de
colocar o homem no centro, de não estou aqui para massagear o seu ego, não é isso que eu estou dizendo não. É se amar para você poder servir a Deus de coração, é aceitar, isso é adoração, é submeter-se ao que Deus fez na sua vida, submeter-se à obra do Criador, para que você possa glorificá-lo, adorá-lo, com aquilo que Ele te deu, com aquilo que Ele construiu em você. Se ame, se aceite. Enquanto você estiver se rejeitando a si mesmo, enquanto você não se aceitar, você não vai achar seu lugar no corpo de Cristo, não vai conseguir servir com inteireza. Ame você. Por quê? Porque Deus ama você. Deus ama muito você. Ele te amou antes da fundação do mundo. E Ele preparou toda essa terra, toda essa criação, todo esse universo, Ele preparou para você. Para revelar para você a glória dEle, para revelar para você quem Ele é. E para que você pudesse viver. Já parou para pensar isso, irmão? Que todo o universo existe para dar sustento à humanidade que Deus criou. Toda a criação, todo o resto da criação existe por causa da humanidade. Já parou para pensar que os homens estudam sei lá quantos planetas, telescópio eletrônico para tudo quanto é lugar, de última geração, estudando galáxias em tudo quanto é lugar e do universo, a milhares de anos-luz da Terra, e eles não acham nenhum outro planeta com condição de vida igual à Terra, nenhum outro planeta que esteja distante do seu Sol, a exata distância para não ser calor demais, nem frio demais, nenhum outro planeta onde tenha água, nenhum outro planeta que tem um satélite como a Lua, que ajuda o planeta a estar em equilíbrio, que está também na distância certa, para não causar problema, mas justamente para contribuir para a vida no planeta. Nenhum outro planeta que tem um formato certo, a inclinação certa, que tem a órbita certa em volta do Sol. Irmão, pelo amor de Deus, aonde que isso vai ser coincidência? Qual é a chance matemática, irmão, da probabilidade de todas essas coisas serem coincidência? Pelo amor de Deus, tem que ter mais fé para ser ateu. Antes que saístes da madre, ponto 3, e o último, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus te separou para uma missão, antes de você nascer. Deus tinha um plano para você, uma obra para fazer na terra, antes de você nascer. Deus pensou assim: vou precisar fazer tal coisa na terra, vou criar o Walter para fazer isso. Mas tem uma outra coisa que eu preciso fazer, que não é para o Walter fazer. Vou criar a Eunice para fazer isso, para cada um de nós. Tem uma música do Diante do Trono, Kids, Arca de Noé, depois você ouve, tem muitas lições boas para os adultos lá também. Assim: Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho guardado em seu coração, para viver e marcar sua geração. Começa assim: quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque vem a esperança de algo bom que está por vir. Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho guardado em seu coração, para viver e marcar sua geração. E você também precisa saber que antes mesmo de nascer, Deus já tinha um plano para você.
um lindo propósito, uma missão, um sonho guardado em seu coração, para viver e marcar sua geração. Os sonhos de Deus estão aí plantados no seu coração, e você precisa redescobrir os sonhos de Deus para você. Ei, você precisa começar a sonhar os sonhos de Deus. Talvez você escondeu esses sonhos tão lá no fundo do seu coração. Talvez você deixou tantas feridas, tantas decepções, tantas tristezas empurrar esse sonho tão fundo no seu coração, que você pensa que ele não está lá, mas ele está. O sonho que Deus plantou dentro de cada um de nós, para você fazer nessa terra, para você cumprir o propósito dele, está dentro de você. Comece a orar, comece a pedir que Deus te revele os sonhos que ele plantou dentro de você, para você sonhar e realizar os sonhos de Deus na terra. Você foi criado debaixo de uma missão para a qual Deus te separou. Deus tem um propósito em tudo que Ele cria. Albert Einstein falou: Deus não joga dados. Deus não brinca com as coisas. Deus não faz as coisas sem propósito. Deus não faz as coisas para ver no que vai dar. Deus te separou. Separar significa santificar, consagrar para uma missão, para um propósito divino, primeiro, antes de qualquer coisa. E aí eu te falo, não interessa se você vai ser médico, dentista, se você vai ser juiz, advogado, se você vai ser pintor, escritor, se você vai, seja lá o que for, isso aí é complemento, isso aí vem para contribuir. Existe um propósito primeiro para o qual Deus te trouxe à existência, uma razão. Pastor Walter, em uma de suas pregações aqui recentes, irmão, recordou Ciro, o rei persa. Que loucura, irmãos, que coisa maravilhosa. 200 anos antes de Ciro existir, 200 anos, irmão, 2 séculos antes de Ciro existir. Eu lembro quando eu era criança, talvez do tamanho do Davi, um pouco menor, e minha mãe contando algumas histórias, e eu perguntava: e eu, mãe, onde é que eu estava? E eu? Aí minha mãe falava: tu não era nem projeto, menino, né? Tu não era nem projeto, eu nem conhecia seu pai, não sabia nem quantos filhos, tu não era nem projeto. E talvez isso tenha acontecido, sei lá, 10, 6, 8 anos antes de eu nascer. 200 anos, irmão, antes de Ciro existir. A Bíblia cita o nome do cara, o profeta Isaías, lá no último versículo do capítulo 44. Quem diz de Ciro, 200 anos antes do Ciro nascer, o profeta falou isso: é meu pastor, e cumprirá o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te. 200 anos antes do cara existir, Deus falou: vou levantar um rei persa, que vai ser o imperador, e eu vou usar esse cara para reedificar Jerusalém e o templo. Jerusalém ainda nem tinha sido destruída, o templo ainda estava de pé, e 200 anos antes do cara nascer, Deus falou: eu vou trazer a existência daqui a 200 anos, o Ciro, para reconstruir Jerusalém e o templo, para reajuntar de novo o meu povo Israel, a linhagem do Messias prometido. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você. Não fuja do plano de Deus para a sua vida. Que Deus é esse, irmão? Tira um minuto para adorar esse Deus.
Que Deus tremendo é o nosso Deus, meus amados. Que Deus tremendo, que Deus é esse? O Criador te trouxe à existência debaixo de um propósito. Você foi criado para glorificar a Deus. Deus te trouxe à existência para revelar ao mundo sua grandeza e majestade. Você não foi criado para ser dentista, você não foi criado para ser coach, você não foi criado para ser bombeiro, você não foi criado para ser professor, você foi criado para dar glória a Deus, você foi criado para revelar a glória de Deus à humanidade, você foi criado para exaltar o nome dele sobre todos, o resto é auxílio. Pastor, mas eu não sei qual é o meu ministério. Como que eu vou fazer isso, irmão? Se você não sabe qual é o seu ministério, inventa um. Inventa um ministério, irmão, mas glorifica o nome de Deus. Pega um megafone e vai para a rodoviária do plano. Pega uma Kombi velha, coloca uma caixa de alto-falante dela em cima e sai andando pelas ruas de Sobradinho. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo, atenção, Dona Maria, Dona Senhora, nós estamos passando aqui na sua rua para dizer que o único Salvador é Jesus de Nazaré. Atenção, nós vamos esperar primeiro aquele Senhor do bigodão que já vem com as mãos levantadas porque aceitou Jesus. Agora nós vamos esperar aquela senhora de Bobs que já vem chorando e dando saltos porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Inventa um ministério, irmão, mas glorifica o nome de Jesus na terra. Faz um pequeno grupo na sua escola, faz um cultinho na sua faculdade, inventa alguma coisa no seu condomínio, dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Abre um canal no YouTube. Prega Jesus no YouTube, em vez de ficar falando besteira lá e compartilhando o que o gato enterra. Abre uma conta no Instagram e posta versículo todo dia. Uma mensagem curta de 1 minuto. Faz alguma coisa para glorificar o nome de Jesus. Foi para isso que você foi criado. Você é um projeto de Deus. Mas você é um projeto vivo. A minha casa não podia falar para mim, não, eu não quero ser desse jeito. A minha casa não pode falar para mim, eu não gostei de você ter feito eu virada para o quintal, de você ter transformado a sala em quarto. A minha sala não pode dizer isso para a minha casa, não pode dizer isso para mim. Eu fiz nela o que eu bem quis e ela não reclama. Mas você e eu somos projetos vivos. Esse é o grande desafio. A gente quer peitar o Criador. Por que você me fez assim? Por que você não me fez assado? Por que você está deixando isso acontecer na minha vida? E por que isso aqui? Ah, não, será que Deus mesmo tem um projeto? Será? Você pode escolher sair procurando outra razão para viver. Você pode escolher dar outra razão para a sua vida. Você pode escolher servir a outro Senhor, a outro Deus. Você pode escolher virar as costas para o seu Criador, ignorá-lo. Você pode ignorar seu amor. Você pode ignorar seu propósito, sua vontade, e viver do jeito que você quiser. Mas você nunca vai ser inteiro distante do seu Criador. Que você foi gerado nele, você saiu de dentro dele, ele te fez, o seu propósito só vai ser revelado, o seu significado, quando você estiver em paz com o seu Criador. Enquanto o homem está numa posição de rebeldia contra o seu Criador, ele não encontrará sentido para a sua vida, porque a vida tem origem nele. Se não houvesse Deus, fique bem claro, se não houvesse, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. A vida não teria nenhum propósito, já que nós fomos criados do nada, sem nenhuma razão ou importância.
não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentado para além dos nossos breves anos nesse mundo. Mas há um Deus, Criador de tudo, único e verdadeiro, que se assenta no trono, sobre tudo, sobre todos Ele governa. Nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos este significado e propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência da nossa vida. Longe do seu Criador, homem algum achará seu propósito. Para achar o verdadeiro significado da vida, homem e mulher devem se reconciliar com seu Criador. Ele te trouxe à existência e sabe por que você está aqui. Ele te criou para viver como filho, filho dele, filha dele. Isso somente pode acontecer por meio de Jesus Cristo. Eu quero ler mais 2 versículos antes de terminar. Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 11 ao verso 13. O apóstolo João escreve acerca de Jesus Cristo: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas de Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós somos feitos filhos de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo, seu Filho Jesus, para que por meio dele, eu e você, pudéssemos nos reconciliarmos com o Criador e pudéssemos chamá-lo de Pai. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, a Bíblia diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, lá na cruz, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, por intermédio de nós, rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você precisa fazer as pazes com Deus. Você precisa se reconciliar com seu Criador, para que a sua vida faça sentido. Você não é um acidente. Você veio à existência por meio dele. E a reconciliação com seu Criador, ela se dá somente por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queria convidar você a ficar de pé.